nome é Ilmar Renato Granja Fonseca, mais conhecido como Mamão, né? Agora mais ainda. Mas eu me conheço como Mamão desde quando eu era muito pequeno, porque é um apelido do meu irmão. Meu irmão não sabia me chamar de irmão, me chamava de Mamão. E é um apelido que você acaba nascendo com ele, né? Então, Mamão, mas Mamão é bom, né? Faz bem para muita coisa. Eu sou do interior de São Paulo, de Santo Anastácio, quase 70 quilômetros da divisa com o Mato Grosso do Sul. É o único santo que fica no meio de 4 presidentes, né? Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Presidente Bernardes e Presidente Venceslau. Primeiro eu morava com a minha mãe e com meu pai em São Paulo. Depois fui morar no interior em Santo Anastácio, na cidade onde eu nasci. E com a separação do meu pai e da minha mãe, aos 6 anos de idade, o meu pai acaba cometendo a teoria do absurdo, né, que é o suicídio. E minha mãe, precisando 2 filhos e tudo mais, vem para uma empreitada para o Mato Grosso do Sul, em acho que 86, se eu não me engano. E eu fico morando com a minha avó. Em 89, a gente veio morar aqui em Mato Grosso do Sul. A gente foi morar numa rua ali no Maria Aparecida Pedrocian, rua Ponta Grossa. Minha mãe trabalhava muito, trabalhava em 2 empregos e ainda vendia roupa para sustentar 2 filhos. Em 90 eu volto para Anastácio e fico até 94 em Anastácio. No final de 93, no começo de 94 eu já vim para cá, porque 94 foi a Copa do Mundo. E eu vendia gelinho nessa época, cara, e trabalhava e carpia quintal. Essa época foi uma época que eu trabalhei também bastante. Eu trabalho já desde os 10 anos, 8 anos. Sempre fui um cara que sempre conseguia minha graninha, né? Fazia alguma coisa, eu carpia um quintal, limpava uma caixa de gordura. E quando eu resolvo vir morar com a minha mãe mesmo, já estava adolescente, não aguentava mais, assim, meu avô era muito conservador por ser evangélico e também muito duro, né? E a gente não podia escutar nem música, nem vinil de rock and roll na casa. A gente tinha que pegar, a gente comprava o vinil e deixava na casa de amigos ou na casa da minha tia, pra gente escutar música, né? A política é uma coisa que sempre teve na família, né? Meu avô era uma pessoa de influência, apesar de ser capataz de fazenda, gerente de fazenda, ele era uma pessoa de influência na política, ele era muito esperto. Mas cara, acho que foi com uns 10 anos, 8 anos, foi nessa eleição aí do Quércia com o Antônio Hermínio de Moraes. Então acho que foi o primeiro contato. Depois um primo irmão meu, que é inclusive cientista político, participou ativamente das diretas. As diretas eu passei em Santo Anastácio, nós fizemos um ato lá. Meu primo era do movimento estudantil. Eu acho que a consciência leva você ao caminho da política, né? A partir do momento quando você descobre que você é um ser político por essência, porque nós pensamos, logo existimos e logo mudamos as coisas, e convivemos, e tudo que mudamos nas coisas é para o outro, não só para nós, né? Eu acho que foi um caminho natural, cara. Eu precisava me apaixonar por alguma coisa, né? Acho que na adolescência ou a gente já se apaixona por uma menina e tudo mais, ou a gente se apaixona por alguma coisa que lhe dá razão para viver no mundo, né? Nessa época aí dos 16 aos 18 anos, eu fui adicto de cocaína, né? Então, o que me salva é a política, porque a política acaba ocupando o seu espaço, o seu pensamento. Então, aquela coisa que era a sua fixação de vida, que a droga faz isso com você, acho que você só faz as coisas se você estiver sob o uso de substâncias psicoativas, seja ela de qualquer natureza, você acaba ficcionando nela e ela acaba sendo sua paixão. E ela, de fato, ela pode te matar como uma paixão, né? Porque a paixão maior é quando você se ama e você não precisa de algo. E a política acaba me dando uma razão de viver, né? E aí, foi até engraçado que quando eu cheguei na galera e falei que nunca mais ia cheirar, todo mundo deu risada na minha cara. E aí eu falei que não ia mais e tô há 18 anos limpo. Sou militante político desde os 16 anos de idade, comecei militando no movimento estudantil, depois fui militar no movimento de juventudes, e o que me leva a ser se não o primeiro, o segundo gestor em políticas públicas do estado do Mato Grosso do Sul, em 2003 como assessor e 2004 como coordenador
da Coordenadoria de Juventude da CEGEL, quando o Rodrigo Terra era secretário. Mas antes eu tinha concebido o projeto Bolsa Universitária, que hoje é o Vale Universidade. Então eu já tinha sido gestor em algumas áreas estratégicas na política de juventude para o Mato Grosso do Sul. Leitura, eu lembro que eu ia muito na biblioteca da minha cidade de Santo Anastácio e tinha um livro ilustrado de uma cobra enorme, então essas coisas me fantasiavam muito, lendas do Alto Xingu, né? Mas minha mãe sempre foi uma pessoa que leu muito, então ela lia muito esses romances de banca de revista, mas lia, né? Tava lendo um romance, não importa o que a pessoa leia, desde que leiam, é importante. Então a leitura em casa sempre foi leitura e música, né? Minha mãe é uma pessoa muito divertida, muito pra frente, né? Então, um rock and roll, né? Minha mãe gosta de rock and roll, gosta de Black Sabbath, Led Zeppelin, Supertramp e trocentas outras coisas. Mas o primeiro contato foi uma coleção que minha mãe comprou do Monteiro Lobato. Eu tenho essa coleção até hoje, de 1970 e pouco, do Monteiro Lobato e acho que Contos dos Greens. Então eu viajava na contracapa do livro, assim, que tinha um bruxo com sapatões, assim, aqueles sapatões Luiz XV masculino, com umas coisas muito loucas, assim. Eu viajava naquelas coisas. Eu gostava mais das figuras, né? Então esse livro do Monteiro Lobato, que ele é todo ilustrado, e esse também, que é uma coleção que é muito bacana. E eu tenho até hoje as duas coleções. Eu guardei, passou pro meu filho, provavelmente vai passar pro meu sobrinho agora. E aí eu fui trabalhar na Assembleia, e aí eu descubro que eu gosto do mundo da leitura. E gosto de escrever também, mas eu sou tímido em publicar algumas coisas. Então eu tenho pseudônimo com uns contos de adolescente, e que é muita loucura na cabeça de um jovem só. E aí eu começo a militar na causa indígena, mas milito em outras áreas, né? Na área cultural. Eu sou um cara que sou movido por causas, né? Causas não dá dinheiro, mas dá uma... Quando você vê que algumas coisas avançam, né? Mesmo nesse período de retrocesso, você se sente bem. Então eu vou militar na causa indígena, mas tem militantes muito mais aguerridos do que eu e que estão na luta há muito mais tempo do que eu e que eu respeito muito. Todo mundo esperava na minha entrada do Big Brother que eu desse um fora Temer. Eu falei, obrigado em Anderu, né? Viva em Anderu. Então só ali você já causa um ponto de interrogação. O que esse cara falou, né? Quem que é em Anderu? E aí quando eu vi que o Thiago perguntou para mim quem era em Anderu, que não sei o quê, eu percebi que no Brasil... Porque eu tinha dimensão também do que era ir pro Big Brother, né? E sabia que seria um momento de falar de algumas coisas que acontecem, né? Porque tem gente que assiste o pay-per-view. Então tem muita coisa lá que eu falei sobre Mato Grosso do Sul, sobre política do Mato Grosso do Sul, política indigenista, política cultural, as pelejas que eu tive aqui com os donos do céu aqui. A gente não tem um público crítico porque também a gente não faz formação de público, né? Então a gente tem que incentivar a formação de público. E vai incentivar a formação de público na onde? No melhor lugar. Na escola, criança, consumir. Criança tem que consumir cultura, criança tem que consumir esporte, criança tem que consumir lazer. Ela tem que ter o direito de brincar, né? E isso é importante. E a escola é esse espaço de primeiro contato, quando a família não tem esse senso crítico de consumo de cultura mais elevado, né? De não consumir qualquer coisa, de falar, opa, isso eu não quero, né? Então a escola é a porta principal, é a porta de entrada. Mas hoje as escolas mais parecem cadeia do que um espaço da comunidade, né? A escola tem que ser aberta final de semana para a comunidade, a escola tem que ser ocupada pela comunidade. Não dá para a quadra ficar vazia, não dá para salas de computação ficar vazias durante a semana. Porque se a escola não absorver, a rua absorve. É isso que eu penso, né? Melhor estar dentro da escola do que estar na rua, sendo vulnerável a qualquer tipo de constrangimento.